Todo acampamento é esse. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida de verdade. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do meu evangelho, terá vida de verdade. Em várias áreas da nossa vida, a gente precisa de mudança. Ontem eu estava até trocando ideia com o Diego, que ontem quando a gente foi perguntado onde você estaria se você não estivesse aqui, né? E eu comecei a lembrar do processo que Deus fez na minha vida e como que eu era e como que eu sou hoje. O Felipe também usou uma frase hoje que ele sabe de onde Deus tirou ele. E eu sei de onde Deus me tirou também, e eu creio que cada um aqui sabe. Muitos têm a transformação rápida, né? Tipo, aceita Jesus muito rápido e já tem a mudança. O trabalhar de Deus na minha vida foi aos poucos, assim. Em 2006, mais ou menos, toda a minha família se converteu. Ninguém era convertido e todo mundo se converteu, menos eu. Que era bem na fase que a maioria de alguns está passando aqui. Que é aquela fase que você está no colégio, um monte de menininha, umas baladinhas aqui, sei lá, um gorozinho ali. Aí você vai conhecer várias coisas, e você pensa, né? Minha mãe falava de Deus pra mim, minha irmã falava. Só que falava, meu, eu tô vivendo uma fase tão boa, os meus olhos eram tudo tão bom, sabe? Tudo tão novidade. Que, sinceramente, eu não tinha vontade de buscar Deus. Pra mim tava bom. Aí foi acontecendo que eu comecei a namorar com a Aline e a gente não era convertido ainda. E a Aline passou por um momento difícil na vida dela. A Aline passou por um momento que ela falou, preciso de alguma coisa. Aí ela me chamou pra ir na igreja da Gabi, da minha irmã. A gente começou a ir e tal, eu gostava. Antes eu tinha um preconceito, eu comecei a quebrar. Eu comecei a ver a diferença dos meus amigos, dos meus ideais, das coisas que eu achava que era certo, das coisas que eu achava que me trazia felicidade. E comecei a ver na vida de muitos que aqui estão a diferença que Deus fez. E eu comecei a olhar, eu estou fazendo isso aqui com a minha vida, enquanto Deus está fazendo isso aqui com a vida dos outros. Então, galera, a partir desse momento, eu comecei a mudar a minha mente, eu comecei a mudar os meus pensamentos, comecei a ficar aberto para a vontade de Deus. Foi aí que numa sexta-feira eu aceitei Jesus com uma oração feita com a Karen, que minha vida foi transformada, de verdade, em todas as áreas, em cada pregação, em cada momento que eu vivia, eu buscava a mudança. Eu queria pedir isso de vocês. Porque não que eu sou bom, não que eu seja exemplo, muito pelo contrário. Mas busque mudança. A cada coisa que é pregado, pode ter certeza que as pessoas se preparou, buscou em Deus. A gente não está aqui pelas nossas forças, pela nossa qualidade, ou muito menos pelo nosso entendimento. A gente está aqui porque Deus quis que nós estivesse aqui. Nós vamos estar dando abertura. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. Diz assim: respeite seu pai e respeite sua mãe, para que você viva muito nessa terra que estou lhe dando.
Nós vamos falar de vida de verdade com os pais. Nosso relacionamento para com nossos pais. A primeira pergunta é: como tem sido o seu relacionamento com seus pais? A fase que a gente passa, a gente acha que a gente é certo em tudo. E às vezes até somos. Só que a Bíblia diz que a gente tem que ser submisso aos nossos pais, a gente tem que honrar os nossos pais. É difícil a gente falar: é verdade, pai, a gente está no certo. Só que isso é uma obrigação nossa, não é questão de a gente estar certo ou errado, não é questão de, eu estou certo, é assim que funciona, vamos para cima. A questão é: eu tenho que obedecer. Eles estão certo, eu estou errado. A gente vai aprender que 3 fundamentos são básicos para a gente ter um bom relacionamento com os nossos pais, que é o respeito, o amor e a honra. Sem essas 3 coisas, a gente está contrário à vontade de Deus, a gente está contrário à palavra de Deus. Sem essas 3 coisas, não tem como a gente ter um bom relacionamento com os nossos pais ou querer exigir alguma coisa. Que é muito fácil a gente chegar e falar: minha mãe é uma chata, velho. Minha mãe é muito cri-cri, eu não posso fazer nada, eu não posso ir num baile qualquer aí que ela já fala um monte. Ou senão, meu pai é igual o Beto aqui, velho. Eu escutei uma música que não é louvor, já fala um monte. Ou senão a gente pensa assim: meu pai não é nem crente, minha mãe não é nem crente, velho. Tudo que ele está falando está contra a Bíblia, para que eu vou obedecer eles? Passei o final de semana na igreja, ele está no meu pé. Vamos lá, pode passar. Os 3 fundamentos que eu acabei de falar. Primeiro fundamento: honrar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. É aquilo que a gente acabou de ler. A gente é jovem, a gente tem 1 milhão de planos para nossas vidas. E para a gente ter uma vida longa, viver bastante tempo, a gente tem que obedecer a palavra de Deus, tem que obedecer aos nossos pais. Parece uma realidade muito longe do que a gente vive. No respeito ao meu pai, eu vou morrer cedo. É isso que a Bíblia está querendo dizer? É isso? Literalmente é isso? Eu tenho amigos que morreram cedo. Eu creio que aqui a maioria deve ter. Que se você for analisar a vida deles, foi uma vida totalmente contra a vontade do pai deles. Totalmente contra aquilo que o pai e a mãe ensinavam. A gente tem amigo que, morreu usando droga dentro de casa com 17, 18 anos. A gente tem amigo que deu um piripaque e morreu. A gente tem amigo que, está dirigindo um carro, capotou, morreu, está dirigindo uma moto, caiu, morreu. Eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque para que os seus planos, as suas vontades não se frustrem, entendeu? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra, em hebraico é kabed, não sei certinho, que significa literalmente ser de peso, de valor, honrar. O oposto de kabed, no hebraico é kelal, que significa tornar leviano, de pouco peso, desonrar. Se a gente for analisar o contexto, o verdadeiro, o que isso traz para a nossa vida, é que quando a gente não obedece esses 3 fundamentos, a gente desonra os nossos pais. Até aí, beleza, a gente só está desonrando, né? A gente está fazendo, o que todo mundo faz. Mas quando a gente aprende o oposto de honrar, que é desonrar, que é igual a kelal, que é igual a amaldiçoar. Quando você está desonrando seu pai, quando você está desonrando sua mãe, automaticamente você está jogando maldição sobre a vida dele. Muitas coisas podem acontecer sobre a vida do seu pai e da sua mãe que você não entende, que é culpa sua.
Não adianta você querer cobrar do seu pai uma coisa na qual você não faz. Não adianta você pedir mudança do seu pai se você não tem atitude, se você não tem transformação. Um princípio básico para a gente honrar nossos pais é: vamos almoçar, beleza. Tá lá o refrigerante, você cata esse seu copo, fecha o Guaraná lá, já era. Seu pai e sua mãe que se vira. Chegou a pizza. Ô pai, vai lá buscar, tá passando o jogo aí, ó. Santos e São Paulo, velho. Você acha que eu vou descer lá? Neymar arrebentando aqui, você acha que eu vou descer? Outro exemplo. Seu pai está passando por alguma dificuldade. Você é um cara muito abençoado por Deus, você tem um serviço. Você compra uma camisa, você compra um boné de marca, uma calça, as meninas gastam 1 trilhão de Melissa e seu pai não tem dinheiro para pagar a conta da luz. Você está desonrando seu pai, você está desonrando sua mãe, velho. Para que você vai andar com Melissa no pé se seu pai não tem dinheiro para pagar a luz? Pode passar, Diego. Outro fundamento é amar. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Às vezes seu pai e sua mãe não é referência para você. Às vezes você pegou seu pai em adultério. Às vezes seu pai chega cachaçado todo dia na sua casa. Às vezes seu pai é um crente que dentro da igreja é uma coisa e na sua casa é outra. Seu pai te bate. Perdoe. Eu creio que a palavra-chave para a nossa vida, para a gente ter uma vida de verdade com Deus, é o perdão em todas as áreas. Porque quando você perdoa, você está liberando um peso das suas costas e automaticamente você está tirando o peso das costas dos outros. Se você ama seu pai, cara, você quer ver ele com peso nas costas? Se você ama com seu pai, você não vai ter paciência com ele. Se você ama com seu pai, você não vai agir com bondade com ele. Bondade. Um exemplo básico de bondade. A gente nunca imagina perder os nossos pais, mas é o normal da vida, os filhos enterrarem os pais. É o normal, infelizmente é assim que acontece, uma hora ou outra a gente vai perder. A pergunta que eu faço é: vocês estão prontos, de verdade? Se caso o pai e a mãe de vocês morressem? Palavra meio difícil de falar, né? Mas vocês estão prontos? Ou vocês precisam fazer algo? Ou precisa ter alguma mudança? Será que você não ia ficar se lamentando o resto da sua vida que você não pediu perdão, ou que você não perdoou alguma atitude do seu pai? Eu queria bater de frente com vocês mesmo, porque Deus bateu de frente comigo nisso. Esteja perdoando, galera. Mostre nas pequenas atitudes o quanto você ama o seu pai, o quanto você ama a sua mãe. Faz quanto tempo que você não fala um eu te amo pro seu pai ou pra sua mãe? Ou talvez você até fala: eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Mas aí você acha que nem a mãe. Eu te amo, mas o que você fala é tudo besteira. Saiba que seu pai e sua mãe foi colocado sob autoridade na sua vida. Você não nasceu por um engano, você não nasceu das pessoas erradas. Seu pai e sua mãe, sendo eles crentes ou não, sendo eles estando certo ou não, eles são autoridades de Deus para a sua vida.
Pode passar. Terceiro fundamento, básico. Honrar. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Honrai a Deus. Significado de respeito. Ação ou efeito de respeitar. Aspecto ou lado por onde se encara uma questão. Consideração. Modo de viver. Modo de ver. Motivo. Razão. Apreço, atenção, consideração. Acatamento, deferência. Obediência, submissão. Referência, relação, medo, temor. Direito, justiça, razão. Eu peguei no dicionário isso aí para provar que é verdade. Não tem como você respeitar seu pai, você respeitar sua mãe se você não for obediente. Se você não for submisso. É difícil ser submisso. Não é gostoso ser submisso. Não é prazeroso ser submisso. Mas é bom. É bom porque isso te traz comunhão com Deus. É bom porque isso te prova que você está no caminho de Deus. Às vezes você fala, não, eu sou submisso a Deus. Tudo que eu aprendo eu coloco em prática. Mas eu não sou submisso aos meus pais. Velho, você não é submisso a ninguém, velho. Se você não consegue ser submisso a seus pais, que você vê, como você vai ser submisso a Deus que você não vê? É um negócio meio totalmente fora de ordem. A Bíblia nos mostra a história de vários filhos, de várias pessoas que agiram de forma certa, que agiram de forma errada. Eu destaquei 2 para falar com vocês. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Juízes 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Sansão desceu até a cidade de Tina, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero me casar com ela. Mas seu pai e sua mãe responderam: por que é que você foi procurar no meio dos filisteus aquela gente que não pratica circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio de nossos parentes ou de nosso povo? Amém. A história de Sansão, eu creio que a maioria conhece. Sansão nasceu de um milagre de Deus, que um anjo do Senhor apareceu a mãe dele e falou para ela que ela teria um filho e que o filho dela seria um nazareu que deveria estar entre os nazareus. Sansão teve uma promessa de Deus, ele seria cheio do Espírito Santo, ele teria força, ele teria poder, desde que ele obedecesse, cumprisse os mandamentos. Deus cumpriu o comprometido. Sansão nasceu, estava cheio do Espírito Santo. Nesse versículo a gente acabou de ler. Sansão desobedeceu seus pais. Repare que a partir daí a vida de Sansão começou a se embaraçar toda. A partir daí que Sansão começou a se envolver com a promiscuidade, que ele começou a se envolver com o sensualismo, que ele realmente não escutou o pai e a mãe. Daí foi que, se a gente for continuar lendo o texto, ele começou a se enrolar. Deus ainda usou a vida dele, ele guerreou com o leão, matou o leão. Desse leão nasceu mel. Deus se fazia muito presente na vida de Sansão, muito ativo, muito
ali firme, até que ele foi se envolvendo a partir da desobediência. Eu fico pensando, se Sansão tivesse obedecido os pais dele, falasse, não, tudo bem, vocês têm razão, vou ficar por aqui mesmo, e vai aparecer alguma mulher. Aqui ele não fala de Dalila, mas com certeza Dalila nem teria aparecido na vida deles, porque ele já teria obedecido lá atrás, ele já teria aprendido. Às vezes seu pai e sua mãe fala alguma coisa óbvia para você, alguma coisa simples, você fala, meu, não tem nada a ver. Qual que é a consequência disso? Não pega nada, só vou me casar, tá, só vou namorar. Né? Só vou namorar. Vou namorar com uma mina, com um cara que é da hora. A mina é bonita. Não importa se a mina é de Deus. Não importa se a mina vai na igreja, se a mina é certinha. Se a mina tá afim de obedecer à vontade de Deus. Isso pra mim não importa. O que importa é que ela é bonita, que vai me fazer feliz. Eu creio que Sansão agiu dessa forma. Aí ele começou a se envolver, até o momento que ele se envolveu com Dalila, se apaixonou e acabou soltando para Dalila. Que se ele cortasse o cabelo, a promessa de Deus seria quebrada na vida dele. E eu, pelo menos, eu falo, meu, a força de Sansão estava ali, né? Os cabelos, Deus dava força para Sansão por causa do cabelo dele. Mas a gente vê que não. A força de Sansão estava ligada diretamente com a obediência. Primeiramente a Deus, depois aos pais. Ele não obedeceu aos pais, consequentemente eles obedeceram a Deus. E aí a gente sabe o fim triste que Sansão teve. Sansão ficou cego, acabado, largado, triste, sem o Espírito Santo, fraco. E no final ele ainda pediu para Deus, na hora que ele encostou na pilastra, que o tempo caísse e matasse todos que estavam ali presentes. Inclusive ele. Ele se matou por causa de uma desobediência pequena, né? Uma desobediência pequena, né? Ele só ficou caminhando com o pai dele e não queria que ele ficasse. Aconteceu tudo isso aí na vida dele. Pode passar. Absalão. Eu resumi alguns tópicos para a gente saber bem a história de Absalão, que não é tão conhecida que nem a de Sansão, mas importante do mesmo jeito. Absalão, ele era filho de Davi. Ele era conhecido porque ele era muito bonito, ele era muito formoso. Ele tinha uma irmã, que também era muito bonita, chamada Tamar. Amnon, meio-irmão de Absalão, filho de Davi também, mas com outra mulher. Amava Tamar. Mas quando tentou seduzi-la para o pecado, ela não aceitou, então ele a forçou, ele estrupou ela. Absalão odiava Amnon e organizou um plano para assassiná-lo. Absalão era um homem orgulhoso, seu coração tinha se voltado para o mal e não tinha nenhum amor pelo seu pai. Ele se voltou contra Davi, comunicou a todo o povo que seu pai era um juiz injusto e que se ele, Absalão, fosse rei, seria super justo, sempre justo. Enviou espiões para anunciar que era o rei de todas as nações da tribo de Israel. A situação foi se agravando até que um dia os dois exércitos, de Absalão e de Davi, tiveram que se enfrentar e Deus conduziu com que a mula que estava transportando Absalão fosse para um grande carvalho, que dizem que o cabelo dele roscou ali. Joabe, o chefe do exército de Davi, matou Absalão. Davi ficou extremamente angustiado e ele chorou muito por seu desobediente filho. Desobediente filho. Absalão tinha tudo para ser um grande homem, quem sabe até o rei. Só que ele, por não amar a seu pai, por não agir de acordo com a vontade de Deus, né? Coisa que a gente faz direto, não tem nem como a gente julgar Absalão. Ele se voltou contra o rei Davi. A Bíblia mostra que ele chegou a até ter casos. Ele até transou com as concubinas de Davi no meio de todos, para humilhar, para realmente derrubar a moral de Davi. Olha o desrespeito que Absalão teve na sua vida.
Olha a falta de submissão que a gente tanto fala. Trazendo para hoje. Alguém se encaixa com a história de Absalão, com a história de Sansão? Alguma mina, algum cara bonito? Algum desrespeito, alguma falta de obediência? Alguma desonra? Maldição? Será que vocês têm agido assim, galera? Será que eu tenho agido assim? Eu queria falar para vocês que é do nosso automático, é do nosso eu agir da forma como esses caras agiram. É da nossa natureza agir da nossa forma que nós agimos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não vim aqui só para dar paulada, não. O mesmo Jesus que veio aqui, que obedeceu da forma que o Beto falou, é o Jesus que habita dentro do seu coração. É o Jesus que é capaz de mudar a sua mente. É o Jesus que é capaz de mudar os seus ideais da mesma forma que Ele mudou o meu. O mesmo Jesus que veio, obedeceu, amou, respeitou, foi submisso. É o Jesus que obedece, é o Jesus que age, é o Jesus que transforma em sua vida. Você só precisa fazer uma coisa. Deixa esse seu Jesus, esse seu Santo Espírito que habita dentro de você, trabalhar em sua vida. Espírito Santo não se resume apenas em chorar, em sentir a presença de Deus, em sentir